O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João Batista pregava, dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito, como pomba, descer sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti ponho meu bem-querer. Meus irmãos e irmãs, hoje nós terminamos o ciclo do Natal com a festa do batismo de Jesus. E celebrar o batismo de Jesus é uma oportunidade muito grande para que nós também pensemos sobre o sentido do nosso batismo. As leituras de hoje nos esclarecem, nos ajudam a refletir sobre isso. A primeira leitura do livro do profeta Isaías. É a segunda parte do livro de Isaías que não é atribuída a Isaías, embora esteja no livro dele. Escrito pelo ano 539 por aí, quando o povo achava que Deus tinha esquecido deles. Diante do sofrimento lá no exílio da Babilônia, muita gente dizia: será que Deus esqueceu de nós? E o profeta então consola o povo. Esse profeta, que nós não sabemos o nome, ele consola o povo falando de quatro textos, falando de um personagem que ele não coloca nome. Ele fala da esperança, ele fala que Deus não abandonou seu povo. Então ele fala desse personagem em 4 textos chamados Cânticos dos Servos de Javé. A primeira leitura é o primeiro texto que nós encontramos lá nesse sentido. E olha que servo é esse, é um servo. Esse servo tem uma característica: esse servo promoverá o julgamento das nações. É um servo que não levanta a voz, é um servo que não faz alarido pelas ruas, é um servo que tem muita paciência, não quebra a cana que está rachada, nem apaga o pavio que ainda fumega. Sinal de paciência, né? Enquanto tiver lá uma fumacinha, antigamente a gente ia soprar fogo, né? Vocês não passaram por isso não, né? Acho que é só eu ficar soprando fogo, era difícil. Às vezes, enquanto tivesse uma fumacinha, a gente tinha esperança de pegar fogo. Tinha gente que não tinha paciência não, chutava: quer saber de uma coisa, eu não vou acender fogo nenhum não, que ninguém aguenta. Então, mas tinha que ter paciência, por quê? Porque tinha fumaça. E aí o profeta coloca aqui que esse servo do Senhor é um servo paciente.
Ele não esmorece, ele não se deixa abater, enquanto a justiça não vem sobre a terra. Ele é luz das nações. Ele veio para abrir os olhos aos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Pois é, muitos estudiosos ficavam procurando que servo era esse. Será que o profeta estava falando dele mesmo? Será que o profeta estava falando de um outro profeta? Não se sabe quem. Mas tem uma coisa, um dos acordos que os estudiosos chegaram, e que eu aceito como sendo a mais verdadeira, que esse servo é uma figura coletiva. Não está falando de uma pessoa, está falando de um povo. E que povo é esse? O próprio povo que estava ali sofrendo no exílio da Babilônia. Então, esse povo foi chamado através do texto a ter paciência, a esperar, a ser luz no meio das dificuldades. Todas essas características aqui. E esse servo, para mostrar mesmo esse servo no meio de nós, para que nós tivéssemos alguém concreto para seguir, veio Jesus Cristo, assumindo em si as características desse servo lá de Isaías. E a missão de Jesus aqui na terra foi a missão organizada e orientada dentro do livro do profeta Isaías. E aqui no texto de hoje, quando nós estamos celebrando o batismo do Senhor, João Batista fala de Jesus com uma humildade muito grande, que João Batista, o grande servo, que veio para preparar os caminhos do Senhor, ele fala de Jesus e diz: olha, eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias, as correias de suas sandálias. E depois ele vai ser batizado por João. João batizava o povo, sabe por quê? Porque lá em Israel existiam vários batistas. Quem eram essas pessoas? Eram pessoas que batizavam, que usavam o rito da purificação. Tinha vários batistas e João era um deles, o batista. Eles batizavam, eles faziam ritos nas águas para a purificação dos judeus. Esses ritos serviam para vários fins, mas João Batista usava esse rito para chamar o povo à responsabilidade, porque ele acreditava que Deus iria interferir no mundo, aniquilar com os maus, acabar com os maus e promover os bons. E daí a braveza dele: raça de víbora, o machado já está posto na raiz. Quem ensinou a vocês a fugir da ira que vem de Deus? Então João Batista entendia que tudo ia melhorar depois que Deus se enfurecesse mesmo e viesse acabar com os maus. E João Batista então batizava para que as pessoas tomassem essa consciência e se preparassem para o dia desse juízo final. Aí veio Jesus, mas Jesus não precisava nada daquilo. Jesus não precisava se converter. Jesus já era a própria interferência de Deus. Essa máscara não está me ajudando a falar nada.
Jesus já era essa própria presença de Deus. Olha o que João Batista esperava: que Deus intervisse na terra, que ele pudesse separar, aniquilar os maus. E Jesus diz: a interferência de Deus já está nele. Jesus é a presença de Deus na terra. E ele então, vendo que todo mundo estava sendo batizado, ele entrou para ser batizado também. Sabe para que ele fez isso? Não para fugir do costume do povo, para entrar na vida do povo, para fazer a mesma coisa que todos estavam fazendo. Só que ele ia dar um sentido novo àquele batismo. É tanto que depois João Batista até ficou meio preocupado, mandando saber se era ele mesmo que era o Messias, porque Jesus aproveita do batismo de João, mas vai para um caminho totalmente diferente daquele que João pregava. Jesus não pregava um Deus que aniquilaria, acabaria com o povo, com os maus. Jesus pregava conversão. Não é? Por quê? Porque Jesus, no seu batismo, houve manifestações interessantíssimas que denotaram quem era Jesus. A pessoa dele foi mostrada no batismo. Diz que no batismo o céu se abriu e o Espírito Santo, como pomba, pousou sobre ele. E uma voz veio e diz: esse é meu filho amado, em quem ponho o meu bem-querer. Então, 3 manifestações interessantes que servem também para nós, quando a gente tem esse propósito de associar a vida da gente à vida de Jesus. O batizado, ele deve ter as características, essas mesmas características de Jesus. Primeiro, assim como o céu se abriu sobre Jesus, todo batizado em Jesus Cristo deve ser pessoa de céu aberto. Nós temos que ter a expansividade do Espírito. Para que pessoas fechadas, pessoas que não se dialogam, pessoas que não aceitam o que é novo, pessoas emperradas, discriminadoras? É o meu grupo, o outro é o outro, eu sou eu, acabou. A gente não tem conversa, porque o meu céu é fechado. Quando a gente olha para o céu nos momentos de oração, e é tão bom a gente ver os santos, as imagens dos santos, às vezes olhando para o céu. Não está olhando para o céu porque lá em cima tem uma morada de Deus, não. Está olhando para o céu porque o céu é infinito. E quando eu olho para o infinito, eu estou olhando para Deus. Nós olhamos o infinito e devemos nos colocar em direção a esse infinito. Uma pessoa batizada em Jesus Cristo não se prende a nada, não se deixa prender a nada. Ele tem a liberdade, ele tem o céu aberto. Ele acredita, ele vai além. Eu encontro tanta gente de céu aberto durante essa pandemia. Pessoas que falam: vai passar, céu aberto. Não, agora vai morrer todo mundo, acabou, agora não tem para ninguém. Não, bobagem. Pessoas de céu aberto. E o Espírito Santo como pomba. É muito interessante a simbologia dos animais. Os antigos já cultivavam essa ideia dos pássaros se assemelharem aos deuses.
E aqui no texto, o Espírito Santo é visto como pomba, como pássaro. Mas uma coisa interessante para a gente pensar: o batizado em Jesus é aquele que tem asas. Ah, mas eu não tenho. Não é essa asa não. É aquele que tem asas. É aquele que voa alto. É aquele que tem um olhar panorâmico. É aquele que não se deixa prender facilmente em qualquer gaiola. Porque ele foi batizado no Espírito. Não foi batizado só na água. Não era um rito apenas, mas o Espírito Santo. E aí a voz de Deus, comunicando com Jesus, mostrando que através de Jesus, Deus estava operando, Deus estava presente. E terminando a segunda leitura, tirada da carta, tirada dos Atos dos Apóstolos, conta o resultado do episódio da visita de Pedro a Cornélio, centurião romano. Era para Pedro ir até Cornélio, visitar Cornélio, levar a palavra do Evangelho, e Pedro teve resistência. Ali eu não entro, casa de pagão eu não entro. Aí veio aquele sonho para ele, mostrando a ele que não se chamasse de impuro aquilo que Deus criou. Cornélio também é criação de Deus. Não é porque era de outro grupo, de outra religião, sei lá, que não era filho de Deus. Ele era puro. E Pedro, então, a partir desse sonho, foi à casa de Cornélio e achou maravilhoso. O Cornélio aceitou Pedro com todo carinho. A família toda tratou Pedro muito bem. Olha o que Pedro estava perdendo com a sua bobagem de fechamento, com a sua discriminação. Se não fosse o Espírito Santo, Pedro continuava cheio de preconceitos. É assim que acontece às vezes com a gente. Fulano é assim, Beltrano é assim, não misturo com você, porque eu estou com Deus. Exatamente o contrário. Com Deus, a gente tem que ter a expansividade de Deus, o infinito de Deus. E ele então volta da casa de Cornélio, e aí surge esse texto aqui da segunda leitura. De fato, até que enfim, né, Pedro? De fato, estou compreendendo que Deus não faz acepção de pessoas. Ele compreendeu isso. Agora sim, Pedro entrou em Jesus. É assim a figura do cristão. É assim a figura do batizado. Não é batizar para ficar dizendo: olha, eu sou melhor que você, que eu sou batizado, você não é. O batizado é chamado a uma missão, a missão de estar no meio das pessoas, livrar as pessoas, fazer as pessoas enxergarem coisas que elas não enxergam, tirar as pessoas das prisões, porque eu estou visitando você, eu sou seu amigo, eu sou seu colega. Então, eu gostaria de trabalhar na sua vida, para que você fosse pessoa de céu aberto, porque na abertura do Espírito Santo, Deus se manifesta. Então é isso. Como estamos precisando de pessoas de céu aberto
agora nesse tempo de pandemia. Pessoas de esperança. Tem muita gente necessitada, nem que seja de uma palavrinha de encorajamento, dizer, isso passa, está passando já, né? Está passando, daqui a pouco vem vacina, em fevereiro, até março nós já estamos bem. E aí, vamos para frente, vamos ter um olhar panorâmico. Nós temos o Espírito Santo, porque nós fomos batizados em Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.